Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta na nossa live de terça-feira, dando continuidade ao nosso tema que vem nos seguindo todas essas semanas, que é a busca da fé. A fé é algo muito importante, porque na Bíblia, em vários livros, na Bíblia inteira, se fala da fé. Então é um tema que a gente precisa falar muito sobre ele, né? Eu sou Ivani, você já me conhece. Eu sou da igreja IEJN, Igreja Evangélica Jesus para as Nações, que fica lá na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Pertenço a uma célula da igreja, chamada Célula Digital, que tem como objetivo levar a palavra de Deus no YouTube, né? Para que vocês possam escutar essas palavras, né? Então, como sempre, vamos orar, pedir para Mestre Jesus estar aqui conosco, nos orientando nessa palavra e que Ele venha nos ajudar a desenvolver o tema de hoje. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos continuar no mesmo tema, como eu falei na semana passada, né? Que é a busca da fé. Vamos dar como referência esse tema da fé, que está em Mateus, que vai do 14, Mateus 14, que vai do 22 até o 29. Então, para a gente entender um pouquinho, vamos ler o que está aqui na Bíblia, né? Mateus, no 14, do 22. Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. Ele pediu para eles irem para o outro lado, enquanto ele se despedia da multidão. E a multidão subiu ao monte para orar à parte, sozinho. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, é o chamado Mar da Galileia, né? Açoitado pelas ondas. Apesar de falar que é um mar, é um lago, né? Mas ela também dá ondas, porque é muito grande o Mar da Galileia, o Lago da Galileia. Né? Porque o vento era contrário. Então, como o vento era contrário, fazia ondas. E o barco, né, era açoitado por essas ondas. Mas na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Jesus foi ao encontro deles, caminhando por cima do mar, caminhando por cima das águas. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha a fé de Pedro, hein? Pedro teve fé, acreditou no Senhor, desceu do barco e pisou nas águas e foi. Mas sentindo um vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Olha só, a fé dele esmoreceu. Qualquer coisa o abalou. Um vento forte fez com que ele tivesse medo. E ele disse: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Então, nós não podemos duvidar do Senhor. Se eu tenho fé, eu tenho que crer. Eu tenho que crer.
nós, com humildade, reconhecemos nossas fragilidades e fraquezas e permitamos que, se preciso for, Deus nos carregará para lugares seguros. Então, nós, com a nossa humildade e a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, nós somos frágeis e fracos, que a gente permita que Cristo nos carregue para lugar seguro. Na nossa humildade, na nossa fraqueza, nós temos que acreditar que o Senhor sempre nos carrega para lugares seguros, desde que nós mantenhamos a nossa fé. Qualquer ventinho ali, derrubou ele. Quando eu tenho fé, eu não posso enfraquecer a minha fé. Qualquer problema que surja na minha vida vai esmorecer, vai me esmorecer? A minha fé vai ficar abalada? A dúvida não é necessariamente algo negativo. Às vezes a dúvida não é algo negativo. A minha fé, será? Tal. Ela não é algo negativo. Ela pode ser o ponto de partida para uma transformação. Olha só, a fé de Pedro fez com que ele afundasse. Mas às vezes esse afundar de Pedro fez com que ele observasse que ele não poderia se enfraquecer, que a fé dele não poderia ser fraca. Isso faz humildemente que a gente perceba que às vezes a dúvida não é necessariamente algo negativo. Às vezes é algo para que a gente repense, né? Andar sobre as águas é para ensinar que a confiança inabalável em Deus permite superar medos e obstáculos. Esse andar nas águas é para ensinar a gente a confiar. Com nossa confiança inabalável em Deus. Quando eu tenho dificuldades, eu estou andando nessa dificuldade. Andando sobre as águas. Eu estou andando nessa dificuldade, mas eu estou seguindo. Eu estou com um problema na minha vida, mas eu estou seguindo. A minha fé é inabalável. Eu vou vencer esse problema na minha vida. Eu vou vencer. Para mim superar medos e obstáculos, eu tenho que ter essa fé inabalável em Deus para vencer. Não é verdade? A importância da fé diante do medo é a importância da fé diante do medo. Se eu tenho fé, nada vai me abalar. Eu tenho que confiar em Deus. Eu não posso deixar o medo me abalar. Não. Eu tenho que ter humildade e acreditar que Deus vai me dar. Tenho que acreditar que Deus vai me dar. Essa passagem demonstra o chamado para confiar em Deus acima das circunstâncias. Essa leitura que nós fizemos em Mateus é para que a gente demonstre que a gente tem que confiar em Deus acima das circunstâncias. Ele não desceu do barco? Deus não disse para ele, Jesus não disse para ele, venha? Ele foi. Não é verdade? Apesar das circunstâncias, eu tenho que confiar. Ele não teve fé, eu não tenho fé que aquilo vai acontecer. Eu já pedi para Deus sobre a minha doença, sobre a minha parte financeira, sobre a família, sobre o meu trabalho. Eu tenho fé que isso vai ser resolvido, que vai melhorar. Eu pedi a Deus, e essa minha fé tem que ser inabalável, apesar das circunstâncias. Pedro não desceu do barco e não seguiu em frente, pisando na água, andando sobre as águas, mas um vento forte o abalou. Se eu tenho fé, qualquer problema que me aconteça, eu não posso perder essa fé. A minha fé tem que ser inabalável.
Eu tenho que crer que aquilo vai acontecer. Isso é fé inabalável, né? Se Deus está contigo, Ele vai te segurar e conduzirá todas as coisas. Se Deus está contigo, Ele vai te segurar e Ele vai te levar. Ele vai fazer você andar sobre as águas. Ele vai fazer você andar sobre esse problema. É a mesma coisa quando você está passando pelo deserto. Passar pelo deserto não é fácil, mas sem reclamação, com fé, que eu vou passar por esse deserto. Não é verdade? Creia que Deus vai intervir e amparar você em nome de Jesus. Deus vai te amparar em tudo. Deus, Ele faz tudo na nossa vida. Ele faz tudo. Desde que a minha fé seja inabalável. Às vezes as pessoas pensam em desistir, porque a sua fé está fraca. Eu tenho fé que isso vai acontecer, Senhor, na humildade, não na prepotência. Não, isso vai acontecer, tenho fé. Não, seja humilde, na humildade, mas não em desistir. Humildade na presença do Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que isso vai acontecer. Claro que eu não vou pedir nada impossível para o Senhor, né? Mas eu não posso ter uma fé fraca. Se eu tenho uma fé fraca, eu afundo. Qual foi a fé fraca de Pedro? Um ventinho que deu. Ai, tô com medo. Pronto, afundou. Cadê a fé dele? A fé dele foi para a água. Não é verdade? A fé dele foi para a água. Ele prestou mais atenção no vento do que na fé, olhando o Senhor. Eu estou andando sobre as águas. Eu tenho fé que eu vou chegar lá no Senhor Jesus. Ele falou, venha. O Senhor disse para você, venha. Venha. Fortaleça a sua fé, que você vai chegar no seu objetivo. Você vai chegar naquilo que Deus está prometendo para você. Agora, não desvie o seu olhar da sua fé, né? Nós temos que nos fortalecer e seguir em frente. Pois essa maré que está ruim vai passar, se a sua fé estiver forte. A maré está ruim, mas tenha fé inabalável. Ai, como é que eu posso ter fé na situação que eu estou passando? Não! Essa situação que você está passando é aquele vento forte que derrubou Pedro dentro da água. Deixa essa situação ruim. Passe por cima dela, como se você estivesse passando por cima das águas. Porque Jesus está lá na frente, fortalecendo a sua fé. Eu tenho que ter fé fortalecida, porque eu sei que aquilo vai vir no tempo do Senhor, claro. Então eu tenho que ter essa humildade. A verdadeira fé é vista com humildade, buscando compreender os propósitos de Deus. Deus nunca falha, nunca. Aquilo que Deus te prometeu, Ele vai te dar. Deus não é homem para mentir. Deus vai te dar. Nada que é impossível, né? Eu não posso pedir uma coisa impossível para Deus. Ele é tudo na nossa vida. Ele é tudo na sua vida. Não esmoreça. Fortaleça a sua fé. Fortaleça a sua fé. Mesmo que você tenha um vento quando você estiver passando pela água, quando você estiver passando por cima do problema, que nenhum obstáculo que venha afetar
a sua fé te tire desse caminho. Ele é tudo na nossa vida. Então, confia no Senhor de todo o seu coração. Isso eu estou falando um pouquinho hoje da fé. Quinta-feira eu vou falar bem mais sobre a fé. Hoje nós vamos parar aqui, tá? Se você estão gostando do tema, dão aquele joinha lá no YouTube. Compartilhem com outras pessoas, com seus amigos, com seus parentes, no seu grupo. As pessoas às vezes gostam de ouvir uma palavra e fortalece a fé deles, né? Então, compartilhem essa palavra de hoje. Vou dar para vocês a nossa agenda, como sempre, né? Nós temos um culto de oração todos os dias às 7 horas da manhã, de segunda a quinta-feira, lá na Avenida Aruanã 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Quarta-feira, às 15 horas, nós temos a tarde de milagres, cura e presença do Espírito Santo. À noite, no mesmo dia, na quarta, às 20 horas, nós temos a noite de decretos. É um momento profético de oração e autoridade espiritual. Né? Os grupos oram e intercedem pelas pessoas. De sábado, nós temos a Nação Culto Jovem. Tragam seus filhos. E domingo, é domingo profético, né? É a manhã de direção, palavra, viver profético. É o culto de todo domingo, o culto da família, vamos dizer assim, né? Então, essa é a nossa agenda. E nós temos lives às 10 horas da manhã, todas segundas a quinta, no nosso canal YouTube, às 10 horas da manhã. Nós temos uma live, cada dia com o pastor, levando a palavra do Senhor. Essa é a nossa agenda. Vamos agradecer, Mestre Jesus, por estar aqui presente conosco, sempre. E que Ele abençoe todas as famílias que nos escutam. Que o Senhor fortaleça o coração delas. Que o Senhor fortaleça a fé delas. Fortaleça cada vez mais, Senhor, para que elas possam andar sobre os problemas com a fé fortalecida e inabalável. É que nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, eu espero vocês na quinta-feira, tá bem? Vamos dar continuidade, mais palavras sobre a fé, tá bem? Tchau, tchau.